Ministro da Fazenda volta a criticar os juros e pede a abertura da caixa preta das renúncias fiscais. Apresentada a nova versão do projeto de lei das fake news. Equipe da Polícia Federal chega aos Emirados Árabes Unidos para buscar empresário Tiago Brenan, que está preso no país. 10 brasileiros que estavam no meio do fogo cruzado da Guerra Civil no Sudão voltaram hoje para casa. Depois de apenas uma semana, técnico Cuca deixa o comando do Corinthians. Número de dispositivos como celulares e computadores é mais do que o dobro da população brasileira. Levantamento aponta que na hora da compra, preço do produto conta mais do que a marca de preferência do consumidor. Na Argentina, o problema é a falta de espaço no cofre dos bancos, com a emissão de tantos pesos que valem cada vez menos. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Foi apresentada hoje uma nova versão do projeto de lei das fake news. Quem dá mais detalhes, direto de Brasília, a repórter Jaqueline Fonseca. A Câmara pode votar na próxima terça-feira o projeto de lei que regulamenta as redes sociais. O PL das fake news, como ficou conhecido o texto de autoria do senador Alessandro Vieira, cria mecanismos para inibir a propagação de desinformação. O projeto já passou pelo Senado e está agora em discussão na Câmara. Se for alterado, volta para o Senado Federal. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, apresentou a Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco algumas sugestões para mudanças do texto. Entre elas, responsabilização das redes sociais que não retirarem do ar conteúdo falso sobre o processo eleitoral ou que incitem violência e discurso de ódio. Uma nova versão do texto foi apresentada nesta quinta-feira pelo relator, deputado Orlando Silva. Essa semana, os deputados aprovaram a urgência da tramitação do texto. Com isso, o projeto será votado direto no plenário, sem passar pelas comissões. A proposta é polêmica e divide opiniões aqui no parlamento. Nesta quinta-feira, um debate foi realizado pela Câmara para explicar e discutir o projeto. E em mais uma limpa no Gabinete de Segurança Institucional, o ministro interino da pasta, Ricardo Capelli, autorizou hoje a demissão de mais 58 servidores. Só ontem, outros 29 funcionários, entre policiais e militares, foram exonerados do cargo. Ao todo, já são 87 demissões. Elas ocorrem devido à divulgação das imagens de segurança mostrando a participação dos funcionários do GSI nos ataques do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Capelli afirma que as demissões fazem parte de um processo de renovação que ocorre por ordem do presidente Lula. E o general Gonçalves Dias, que era ministro-chefe do Gabinete Institucional durante os ataques às sedes dos três poderes, foi convocado para prestar depoimento em outra CPI dos atos que foi instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A CPI dos atos, que ocorre na Câmara Legislativa do Distrito Federal, convocou o general Gonçalves Dias e reconvocou o general Augusto Heleno, que comandou o GSI durante o governo Bolsonaro. Heleno deveria ter prestado depoimento na semana passada, na condição de investigado, mas na véspera desistiu de ir. Agora, como se trata de convocação e não convite, os ex-chefes do Gabinete de Segurança Institucional têm que comparecer. Gonçalves Dias se demitiu do cargo na semana passada, após imagens da depredação dos três poderes serem divulgadas. Na gravação, ele aparece andando tranquilamente pelo Palácio do Planalto, entre os vândalos, e não dá voz de prisão ou ordens para seguranças impedirem a ação. Mais um ministro do Supremo Tribunal Federal votou a favor de tornar réus mais 200 manifestantes que participaram do último dia 8 de janeiro em Brasília.
Com a decisão de Edson Fachin, que seguiu o relator Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, o placar agora está em 3-0 contra as pessoas que atacaram a sede dos três poderes. Após a liberação de extradição de Tiago Brenan para o Brasil, realizada ontem pelas autoridades dos Emirados Árabes, a Polícia Federal embarcou de madrugada para o país. Após a chegada em território árabe, o grupo de agentes da Polícia Federal foi de carro para Abu Dhabi, onde o empresário está preso. Segundo fontes que lidam com o processo de extradição, Brenan deve viajar algemado pelas mãos e pelos pés por conta do histórico de violência do empresário. A comitiva para buscar Brenan está composta por um delegado, 2 agentes da Polícia Federal e um escrivão da Interpol treinado em jiu-jitsu. É importante lembrar que existem 5 mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o empresário, por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss. Ou seja, assim que ele estiver em território nacional, poderá responder por esses mandados. A extradição de Tiago Brenan está sendo tratada diretamente pela Polícia Federal com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos. Trata-se de uma atividade bilateral entre o Brasil e o país asiático. Brenan estava em liberdade condicional após pagamento de fiança, mas o serviço de inteligência da polícia local descobriu um suposto plano de fuga dele para a Rússia, onde já morou e tem amigos. Tiago Brenan, preso desde o dia 17 de abril, é acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça. Durante a prisão, Brenan resistiu, disse que era inocente e que estava sendo injustiçado. A Caixa Econômica Federal terá que pagar R$10 milhões a título de dano moral coletivo por tolerar práticas de assédio sexual e moral dentro do banco. O valor será revertido a instituições sem fins lucrativos. A obrigação faz parte de acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal, em processo aberto a pedido do procurador Paulo Neto, após relatos de assédio sexual e moral praticado pelo então presidente da instituição, Pedro Guimarães. Após as denúncias, ele foi demitido. A 4ª fase da Operação Mensageiro foi realizada hoje e deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado com o objetivo de investigar fraudes e desvios de verbas públicas em contratos municipais nas áreas de coleta de lixo e saneamento. Dentre os alvos dos mandados de prisão estão prefeitos, políticos e servidores de prefeituras em diferentes regiões de Santa Catarina. No total desta fase, 12 cidades são alvos de ações, com 18 mandados de prisões preventivas e 65 mandados de busca e apreensão. Segundo o Ministério Público do Estado, 8 dos 9 mandados contra prefeitos já foram cumpridos. A investigação está relacionada à suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões do estado catarinense. Nesta 4ª fase, 8 prefeitos, 1 vereador, uma secretária adjunta municipal e servidores foram presos. Conforme o Ministério Público de Santa Catarina, os mandados foram requeridos após informações repassadas por testemunhas e provas. Nesta fase, os prefeitos que já foram presos são Alfredo César Dreher, do Podemos, prefeito na cidade de Bela Vista do Toldo; de Corupá, Luiz Carlos Tamanini, do MDB; Adriano Pofo, também do MDB, prefeito de Ibirama; Patrick Correia, do Republicanos, de Imaruí. Também foi preso Adilson Liskovski, do Patriota, prefeito da cidade de Major Vieira; Armindo César Tassi, de Massaranduba; Felipe Voigt, prefeito de Schroeder, e de Três Barras, Luiz Shimogiri. Até o momento, já foram cumpridos 196 mandados de busca e apreensão e 40 mandados de prisão preventiva na operação. A nova fase ocorre em segredo de justiça por determinação legal. Presos trabalham para reformar escolas, ganham salário e ajudam a pagar o material das obras. E a cada 3 dias de trabalho, reduzem 1 dia de pena. O projeto é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
O programa é do juiz Albino Coimbra Neto, que já atendeu outras escolas em parceria com o governo do estado. A ação tem muitas vertentes, entre elas a economia de custos nas reformas das unidades escolares. Todo o material adquirido aqui é adquirido por parte do salário do trabalho desses próprios presos. Então eles é que financiam toda a reforma, toda a compra de material. E o Estado, o Poder Executivo, é parceiro no pagamento, claro, do salário devido a essas pessoas que estão cumprindo pena e estão trabalhando ao mesmo tempo. Uma escola bem pintada, bem revitalizada, recuperada, ela é, sem dúvida, muito mais chamativa, convidativa para que os alunos, os pais dos alunos, a comunidade, sinta-se atendida para que a educação possa ser melhor transmitida a seus filhos. Outro ponto importante é a relação que há entre educação e população carcerária. Dentro da unidade prisional, 65% dos presos não concluíram o ensino básico ou médio. Isso prova que dar uma condição de estudo cada vez melhor aos alunos é a melhor forma de se prevenir, de se evitar essa violência que você hoje vê nas próprias escolas. O governador Eduardo Riedel afirmou que outras escolas também vão passar pelo processo de reforma com mão de obra de internos e que o programa foi ampliado também para manutenção periódica. Equipes específicas nas 14 escolas que eles mesmos reformaram vão ser mantidas por grupos de manutenção de detentos. Outra vertente de extrema relevância no programa é a ressocialização, a criação de novas oportunidades, como ocorreu com o Ademir. Uma satisfação imensa de ver as crianças satisfeitas com o nosso projeto, né, com o nosso trabalho que a gente faz. E para nós é uma satisfação muito grande que cada 3 dias trabalhado, um dia de remissão de pena. Né? Oportunidade que deve abrir portas quando o Ademir sair. Acredito que as empresas que a gente já errou no passado, né, estamos aqui trabalhando, estamos tendo um privilégio em trabalhar nas escolas e espero que as empresas contratem os reeducandos que passam por esse, não só por esse projeto, várias empresas que abriu as portas para nós também. E um ponto que é reflexo de tudo isso, o resultado para as escolas, no caso, esta que fica no distrito de Indu Brasil e que tinha muitos problemas estruturais que foram corrigidos. A melhoria que nós tivemos foi considerável, né? Tanto na estrutura física como o ambiente escolar melhor, que propicia uma melhor aprendizagem para os nossos alunos, né? E um ambiente de trabalho mais agradável para os nossos professores e servidores administrativos. Foi ainda construída a biblioteca e reformada a quadra. A Sofia gostou. Ficou bonito. Agora dá até mais ânimo de estudar, não é mesmo? Prefiro mais estudar do que ficar em casa. E a seguir, ministro da Fazenda volta a criticar os juros e pede abertura da caixa preta das renúncias fiscais. E ainda, número de dispositivos como celulares e computadores é mais do que o dobro da população brasileira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar a taxa básica de juros da economia. E durante um debate no Senado com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Haddad também afirmou que é preciso abrir a caixa preta das renúncias fiscais e aprovar a reforma tributária para que o país cresça de forma sustentável. A sessão realizada nesta quinta-feira no plenário do Senado foi requerida pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, e teve como objetivo debater a taxa básica de juros em 13,75%, a capacidade de crescimento do país, expectativas inflacionárias e as novas regras fiscais. Economistas e parlamentares participaram da discussão e da sessão de questionamentos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à ministra do Planejamento, Simone Tebet, e ao presidente do Banco Central, Campos Neto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o sistema de arrecadação de impostos no Brasil é complexo e ineficiente e prejudica a economia do país. Para Haddad, a aprovação da reforma tributária e da nova regra fiscal
deve colocar o país em ritmo de crescimento sustentável. O ministro também mencionou que o país deixa de arrecadar 500 bilhões de reais com desonerações e gastos tributários. Então nós temos que abrir essa caixa preta e discutir com a sociedade, item por item, para onde está indo o recurso público. E nós estamos falando de quase 500 bilhões de reais explícitos na peça orçamentária, nos seus respectivos anexos de renúncia fiscal, e outros 100 bilhões que não estão na lei orçamentária, porque são tributos que sequer são considerados para fins fiscais, em virtude da frouxidão da nossa legislação, com práticas absolutamente inadequadas e inaceitáveis no mundo desenvolvido. Na mesma linha, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, frisou que os juros e a inflação não podem ficar no meio do caminho do crescimento econômico e das políticas sociais. O governo está a dizer, nosso governo está a dizer, é impossível crescer, temos um crescimento sustentável, duradouro e inclusivo, com alta taxa de juros. O Banco Central dizendo, mas taxas de juros baixas, nós pagaremos um preço que seria o aumento da inflação. Não há contradição, é importante que se diga, nessas afirmações. Da mesma forma que não há contradição, presidente Rodrigo Pacheco, quando nós dissemos que sim, o Banco Central é responsável pela política monetária, que tem sempre decisões técnicas, mas também afirmar que tem que sempre ter foco nas políticas públicas e no crescimento do Brasil. Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou que o banco tem uma meta econômica diferente da meta política, mas afirmou que entende que a inflação atinge as pessoas mais pobres com maior intensidade. Eu não estou aqui, obviamente, defendendo o juro real alto, só estou dizendo que é uma ferramenta que é usada e como o Brasil teve um conjunto muito grande de ganhos institucionais nos últimos tempos, isso nos permite a fazer o mesmo trabalho com menos juro real. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e autor do requerimento que deu origem à sessão, afirmou que é necessário refletir sobre o cenário onde a taxa de juros, principal instrumento de política monetária do Banco Central, causa efeito severo sobre o desempenho da economia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, pediu mais tempo para analisar seu voto em um julgamento na corte que trata da correção das contas do Fundo de Garantia. O processo que aumentaria o ganho dos trabalhadores agora está suspenso. Nunes seria o terceiro ministro a votar na ação, que já tem 2 votos a favor. Ele agora tem 90 dias para devolver a ação e prometeu ser o mais breve possível. A população brasileira está definitivamente conectada. O país tem 464 milhões de dispositivos digitais, mais do que o dobro da população. A maioria de smartphones ou celulares, computadores, notebooks, smartphones e tablets. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, em média, existem mais de 2 dispositivos por habitante. A pesquisa considerou os números tanto das empresas como das pessoas físicas. Apesar do número, ficou provado que as compras destes aparelhos diminuíram 11% no ano passado. Mas os bancos são os que mais investem em tecnologia de informação. Em 2022, foram gastos 32 bilhões de reais. A expectativa é que até o final do ano que vem, esse número chegue aos 43 bilhões. Para traçar um quadro do setor digital no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas consultou 2.600 médias e grandes empresas. Os funcionários responderam ao questionário com cidadãos comuns. A economia dos Estados Unidos desacelerou. O crescimento no primeiro trimestre do ano foi de 1,1% contra 2,6% nos últimos 3 meses do ano passado. A medida é atribuída ao aumento constante da taxa de juros para combater a inflação. Mesmo assim, a expectativa é que na próxima reunião, o Banco Central americano promova um novo aumento da taxa. No mercado financeiro, os investidores ainda repercutiram dados econômicos internacionais. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que favorece a arrecadação, além da temática sobre juros no Senado Federal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Fatores que fizeram o dólar fechar em forte queda nesta quinta-feira, de 1,52%, cotado a R$ 4,98 na venda. Já a Bolsa de Valores
fechou em alta de 0,60% aos 102.923 pontos. O setor de serviços subiu 1,1% em fevereiro em relação a janeiro, 3 vezes mais do que em dezembro. Ao divulgar hoje o resultado do setor que mais dá empregos e movimenta a economia brasileira, o IBGE revelou que no acumulado do período de um ano, a alta foi de 7,8%. A tecnologia de informação e os transportes continuam sendo os maiores responsáveis pelos resultados positivos. E o IBGE adiou novamente a divulgação dos dados do censo 2022. É o terceiro cancelamento só este ano. O levantamento era para ter sido em 2020, mas devido à pandemia da Covid, o órgão só conseguiu iniciar as pesquisas no ano passado. Embora o IBGE tenha anunciado a conclusão oficial da coleta do censo em fevereiro desse ano, recenseadores permaneceram em campo tentando reduzir a falta de outros profissionais. O que deveria ser a etapa de apuração e conferência de informações prestadas, trabalhadores contratados pelo Instituto tentavam ampliar a cobertura, com visitas a mais domicílios. Até o dia 15 de março, havia unidades da federação com mais de 20% da população não recenseada. Segundo o IBGE, a força-tarefa para aumentar essa proporção nas favelas ocorre em 20 estados da federação. O IBGE não disponibiliza mais os dados da coleta do censo em tempo real, mas até o último dia 15 de março, 190.523.000 brasileiros tinham sido recenseados. O montante é equivalente a aproximadamente 89,3% da população, segundo a prévia estimada pelo Instituto Estatístico e enviado ao Tribunal de Contas da União. Apesar do cancelamento das divulgações dos dados, o IBGE ainda não anunciou uma nova data para que os números atualizados sejam informados. A coleta do censo, iniciada em 1º de agosto de 2022, se estenderia inicialmente até o fim de outubro do ano passado. Após uma série de dificuldades para a contratação, pagamento e manutenção de recenseadores atuando no trabalho de campo, o prazo foi prorrogado sucessivas vezes. A inflação do aluguel caiu 0,95% em abril. Com isso, a taxa negativa do IGPM nos últimos 12 meses atingiu a baixa de 2,17%. O número divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que a maior influência para a queda foi dos preços do atacado, como da soja, milho e minério de ferro. Por dia, pelo menos 8 casamentos no Brasil envolvem menores de idade. O país permite a união a partir da chamada idade núbil, que é quando adolescentes completam 16 anos. Os dados do Colégio Notarial do Brasil são referentes aos 3 primeiros meses de 2023 e foram informados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, por meio dos números de nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos 7.654 cartórios de registro civil do Brasil, distribuídos em todos os municípios e distritos do país. Com relação a uniões oficiais, foram contabilizadas 718 até o dia 31 de março de 2023, envolvendo menores de idade. E detalhe, as uniões não necessariamente envolvem um maior de idade e um adolescente. Podem ser 2 adolescentes. E a média diária é ainda maior nos anos anteriores, sendo em 2022, 8,7, 2021, 9,1. 2020, média de 8,4 por dia. 2019, 10,3 por dia. E 2018, 10,4. O assunto ganhou destaque depois que o prefeito de Araucaia, cidade do Paraná, Rissan Hussein Derraine, de 65 anos, se casou com uma jovem de 16 anos. Sendo a cerimônia realizada 4 dias após a jovem completar a idade permitida para o matrimônio. Desde 2019, o casamento de menores de 18 anos é concedida pela lei quando se completa 16 anos de idade, que é a chamada idade núbil. Mas ainda é necessária a autorização legal dos pais ou responsáveis pelo menor, de acordo com o Código Civil, para a formalização.
E veja a seguir, levantamento aponta que na hora da compra, preço do produto conta mais do que a marca de preferência do consumidor. E veja também, 10 brasileiros que estavam no meio do fogo cruzado da Guerra Civil no Sudão voltaram hoje para casa. Dez brasileiros que estavam presos em meio ao fogo cruzado no Sudão desembarcaram hoje no Brasil. O grupo, composto por maioria de jogadores de futebol e da comissão técnica do time Al-Mahek, chegou nesta manhã no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Outro grupo de brasileiros que estava em Cairo, capital do Egito, aguarda disponibilidade de voos para embarcar de volta ao Brasil. Mais uma vez, uma tentativa de cessar fogo fracassou no Sudão, onde um conflito entre duas facções militares iniciada em 15 de abril já matou pelo menos 512 pessoas e feriu outras 4.200. Agora, os Estados Unidos e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, um bloco do leste da África, tentam negociar uma nova pausa nos combates. A última trégua foi acertada na última segunda-feira, quando o Exército e o Grupo Paramilitar Forças de Apoio Rápido concordaram em interromper o conflito por 72 horas, prazo que terminaria à meia-noite desta quinta-feira. O pacto abrandou, mas não interrompeu os enfrentamentos na capital Khartoum e no oeste do país, em Darfur, as duas regiões onde o conflito se concentra. Muitos prédios ficaram danificados após os conflitos no norte de Khartoum, capital do Sudão. No norte da capital do país, aviões militares cruzam o céu e os combates com metralhadoras e armamentos pesados continuam, segundo relataram testemunhas à agência de notícias AFP. Já na capital de Darfur, El Geneina, a violência escalou, saques, assassinatos e incêndios em casas foram registrados, de acordo com a ONU. Em 2003, uma guerra civil nessa região matou 300 mil pessoas e deslocou 2.700.000. Na quarta-feira, o Exército concordou com um diálogo em Juba, capital do Sudão do Sul, para prolongar o cessar-fogo. As forças de apoio rápido não mencionaram a tentativa de negociação e acusaram o Exército de atacar as suas forças e de espalhar falsos rumores. A Promotoria Pública de Paris, na França, recorreu hoje contra a decisão da Justiça que absolveu a Airbus e a Air France de um acidente em 2009. Apesar de encontrar falhas no voo que partiu do Rio de Janeiro com destino a Paris e caiu, provocando 228 mortes, a Justiça entendeu que não é possível culpar nenhuma e nem outra empresa. Os processos alegavam que, além de estar provado que havia uma falha no avião e que a Air France não treinou os pilotos para enfrentar eventuais problemas, a decisão do Tribunal Criminal de Paris foi de que não é possível provar nenhuma relação de casualidade com o acidente. A sentença provocou grande revolta nas famílias que, desde o acidente, vêm lutando para conseguir, pelo menos, uma indenização pelas perdas. A Airbus e a Air France se declararam inocentes no primeiro julgamento realizado até agora no país por homicídio involuntário de uma empresa. A pena máxima, em caso de condenação, é de um valor equivalente a R$1.200.000. E para quem se encontra endividado, muito cuidado. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça permitiu a penhora do salário, seja do valor que for, para realizar o pagamento das dívidas. Até a semana passada, para ter parte do salário penhorado, era necessário estar ganhando mais de R$66 mil por mês. Agora, segundo o STJ, não é preciso estipular um limite mínimo, desde que o valor não prejudique a vida do devedor e de sua família. O consumo nos lares brasileiros cresceu em março. É o que está na pesquisa da Associação Brasileira dos Supermercados. Na comparação com fevereiro, o aumento foi de 7% e, em relação ao mesmo mês do ano passado, de 4,5%. Para a Brás, hoje, para comprar uma cesta básica com 35 itens, o consumidor gasta, em média, R$ 747. Para o vice-presidente executivo da entidade, dá para explicar o resultado pelo aumento do salário mínimo, o Bolsa Família de R$ 600, além de outros benefícios sociais. De acordo com a Associação Brasileira dos Supermercados, o que mais caiu de preço foi a carne bovina. O Ministério do Trabalho divulgou hoje que só no mês passado o Brasil gerou mais de 195 mil empregos de carteira assinada, um aumento de quase 98% em relação ao mesmo mês do ano passado.
grande parte das oportunidades foram geradas pelo setor de serviços, com destaque para a administração pública, que criou quase 45 mil postos de trabalho. Um levantamento do mercado publicitário registrou que 64% dos brasileiros não têm fidelidade a marcas. O estudo procurou entender a relação que o consumidor tem com marcas de alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza. A Quitéria já tem uma estratégia definida quando vai ao supermercado fazer compras. Tudo para poder levar mais produtos pagando menos, de acordo com seu bolso. O detergente eu compro de outra marca, o sabão em pó, né? A Cândida, amaciante. Então eu estou indo para mais barato. Um estudo indicou que o principal motivo para as mudanças na hora de escolher o produto é o preço, de acordo com 37% dos entrevistados. A pesquisa consultou mais de 2.000 pessoas de todas as idades, classes sociais e regiões do país. Os dados são consequência da crise econômica e da inflação em alta, além de revelar a quebra das cadeias de produção, logística e distribuição de alimentos. Tem vezes que a gente tenta provar algumas diferentes. Está muito em alta mesmo, e assim, a diferença são de dias. Um dia você vai estar um valor, um dia você vai estar outro. E aquela mesma marca, no outro dia, ela já abaixa. O levantamento aponta um cenário mais competitivo no mercado. Novas marcas como as nativas digitais e aquelas fundadas por criadores de conteúdo rivalizam com as grandes companhias. Apenas 19% dos entrevistados disseram que consomem sempre as mesmas marcas. Este é o caso da Priscila, que mesmo com orçamento apertado, tenta manter a fidelidade aos produtos que já tem confiança. Eu prefiro comprar as marcas que eu já conheço pela qualidade e às vezes algumas marcas que estão chegando agora no mercado não são tão bons quanto essas que a gente já faz uso. As marcas fiéis é mais feijão, a parte de alimentos, né? Feijão, o açúcar, o café principalmente e laticínios. O enfraquecimento das grandes marcas é acentuado por outro dado do estudo. Atualmente, 93% das pesquisas sobre produtos na principal ferramenta de buscas na internet são genéricas, citando apenas as categorias. As marcas são lembradas nos 7% restantes. O levantamento também chamou atenção para a geração Z, grupo da população nascido a partir de 1995. Eles têm uma relação mais desapegada. 65% declararam que não são fiéis. Agora eu estou optando pelos itens mais baratos. Eu já tinha fidelidade com algumas marcas, porém, devido à situação, eu estou optando pelo precinho mais em conta. Mas o mercado publicitário e o de marketing se movimentaram para reverter esse quadro. Hoje as empresas buscam oferecer experiências, benefícios e personalização para conquistar o coração e, principalmente, o bolso dos clientes, tanto dos novos quanto dos antigos. A pandemia levou a uma mudança de comportamento na compra do brasileiro. Uma pesquisa do Think with Google mostrou que as pessoas hoje elas não querem mais comprar barato, elas querem o custo-benefício. Porque as pessoas passaram a pesquisar na internet e conseguir ver, poxa, esse produto eu consigo comprar por esse preço X, antes eu comprava por 2X. E com isso, a experiência do cliente se tornou algo muito importante para esse processo de fidelização. E aí a gente vai ter uma gama de opções de acordo com o perfil desse cliente. Por exemplo, quando eu ofereço cashback com a compra, e a vendedora te avisa, olha, por SMS vai chegar um cashback para você usar daqui a até 40 dias. Isso é uma opção. O cliente hoje quer comprar algo que seja por um valor justo e que essa experiência vai ser muito importante no processo de fidelização, o que vai ajudar as grandes marcas a manter esse cliente comprando sempre com ela, porque ele sabe que no vizinho pode ser uma proposta mais atraente. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou hoje a nova política para reajuste do salário mínimo. O valor será calculado com base na inflação do ano anterior e mais o PIB, o Produto Interno Bruto Consolidado de 2 anos antes. É o mesmo mecanismo adotado no segundo mandato do presidente Lula. A equipe econômica, liderada pelo ministro Fernando Haddad, não gosta desta conta, porque ao mesmo tempo em que valoriza o salário mais baixo para o trabalhador, pesa nas contas do governo, especialmente da Previdência Social. Mas
quem manda é o presidente. Um estudante do ensino fundamental vai ganhar o prêmio Cientista do Futuro pelo artigo científico que ele fez sobre a presença de agrotóxicos nas águas de um rio. Mochila nas costas, lápis na mão, conhecimento na mente. Assim é a rotina escolar do Juan. Aluno do 8º ano do ensino fundamental, ele desde muito cedo sempre gostou de pesquisar. E juntando uma ideia aqui, uma leitura ali, resolveu pensar além das 4 paredes da sala de aula e se aprofundou na pesquisa científica. E o tema escolhido não poderia ser mais atual. O tema foi escolhido a partir do meu interesse pela biodiversidade do Rio Dourados. Eu tinha em mente, inclusive, pesquisar sobre os peixes em geral, que habitavam lá. E para facilitar a nossa pesquisa levemente, os professores me aconselharam a buscarmos deixar o tema menos amplo e fomos aprofundando em certas partes e chegamos na conclusão de que seria melhor pesquisar sobre os agrotóxicos no Rio Dourado. E a veia científica sempre esteve presente no dia a dia do jovem estudante. Esta professora foi a orientadora do Juan durante todo o período de pesquisa e afirma que o menino é sim um pesquisador nato. É muito fácil orientar o Juan, porque ele é muito autônomo, né, e muito seguro de si. Mas a gente encontra desafios em questão da idade, tem feiras que ele não pode participar porque não tem idade ainda. E aí tem toda a questão de ensinar a paciência também, né, do pequeno cientista. Foram 12 meses de pesquisas, de visitas de campo para então concluir o projeto que foi premiado em uma feira do Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul. A partir daí, o Juan foi convidado então para participar da celebração de 50 anos da Embrapa, em Brasília, onde vai receber o título de Cientista do Futuro. A pesquisa foi por meio bibliográfico, então nós fizemos análise de documentos, artigos que já existiam, e a gente levou aproximadamente um pouco mais de um ano. E então a gente fez várias análises e fizemos também fichamento. Aí depois que nós obtemos as nossas informações necessárias, nós juntamos e escrevemos o artigo e várias coisas assim. E depois nós participamos das feiras apresentando nosso projeto. A primeira apresentação do Juan em feira científica, na FECIGRAM, né, na feira do IFMS daqui de Dourados. E aí lá o chefe da Embrapa teve contato com o trabalho dele, né, e conheceu ali a pesquisa do Juan, ficou encantado com o Juan e convidou o Juan para uma visita à Embrapa no laboratório do professor Rômulo, que é o especialista em agrotóxicos do Rio Dourado, principal referência que o Juan usa. Convidou o Juan para conhecer o laboratório. E dali a Embrapa se apaixonou pelo Juan e resolveu homenageá-lo também, né, nesse aniversário da Embrapa Nacional. Diretora da unidade de ensino, onde estuda o Juan, a Rose afirma que a ideia de promover desde muito cedo a sede pelo saber e o interesse pela pesquisa faz parte da didática da escola desde as séries iniciais. Vai ter competências e habilidades voltadas para aquela área específica. Então, ele já vai com um produto inovador, ele vai chegar com um diferencial para o mercado de trabalho. E esse é o nosso estilo de trabalho. Formar esse aluno que ele vá para o mercado de trabalho, vá para as universidades também, já preparados no campo da pesquisa educacional. Enquanto o dia da homenagem não chega, a ansiedade é companheira do Juan. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser incrível. Nunca fui para Brasília, vai ser uma oportunidade de conhecer. E a seguir, depois de apenas uma semana, técnico Cuca deixa o comando do Corinthians. E ainda, na Argentina, o problema é a falta de espaço no cofre dos bancos com a emissão de tantos pesos que valem cada vez menos. A crise que atinge a Argentina começou também a afetar os bancos do país. Eles se encontram no limite de sua capacidade para armazenar dinheiro em espécie. E além de toda essa situação que atinge o país sul-americano, os bancos já informaram sobre uma situação que consideram crítica ao Banco Central da República Argentina. Em carta enviada à instituição, a Associação de Bancos da Argentina e a Associação de Bancos Argentinos comunicaram que o excesso de dinheiro em espécie nas agências está causando dificuldades em termos de logística, infraestrutura e elevados custos financeiros.
A decisão do governo do presidente Alberto Fernandes de não emitir notas de valor superior aos R$1.000 está causando problemas graves aos bancos que operam no país. Como a moeda local vale cada vez menos, é preciso usar uma quantidade muito maior de cédulas para pagar por um produto ou fazer uma transferência bancária. Pilhas de notas de 500 e 100 pesos estão ocupando espaços cada vez mais limitados, que impedem que os bancos possam, como sempre fizeram, ceder lugares de armazenamento ao próprio Banco Central. Além de não terem mais onde guardar dinheiro em espécie nas agências, os bancos devem repor cada vez com maior frequência o dinheiro dos caixas eletrônicos. O motivo disso é que cada caixa eletrônico tem, em geral, 4 gavetas nas quais cabem 2.000 notas. Se as notas forem de 100 pesos, por exemplo, cada caixa eletrônico pode ter, no máximo, 800.000 pesos. O valor duraria muito pouco. Agora, se os bancos colocassem notas de 1.000 pesos, os caixas eletrônicos podem ter 8 milhões da moeda local. O montante não daria conta da demanda por dinheiro no país. Por isso, é frequente encontrar na Argentina cartazes que informem que um caixa eletrônico ficou sem dinheiro. Além disso, a Argentina se encontra em um dilema: emitir notas de maiores valores ou não. O motivo do questionamento é que existe um temor extremamente grande para que a impressão de novas notas descontrole ainda mais a inflação do país. Mas, diante dessa confusão, o governo argentino decidiu não emitir cédulas com valores maiores. A não emissão de notas de 5 ou até 10.000 pesos, como defendem economistas locais e desejariam os bancos argentinos, por sua vez, causa problemas cada dia mais complicados. Em fevereiro passado, circulou a informação extraoficial de que seria criada uma nota de 2.000 pesos, mas a iniciativa não tem data para acontecer. Lançar uma nova nota demora meses e ninguém acredita que isso acontecerá antes das eleições presidenciais de 22 de outubro. Apenas 10 milhões de brasileiros, ou 12,3% do público-alvo, foram ao posto receber a vacina contra a gripe quando começou a atual campanha no último dia 10. Percentual bem abaixo dos 90% que o Ministério da Saúde espera atingir até o dia 31 de maio. Ao divulgar hoje o levantamento, o Ministério lembrou que os casos graves da doença quase dobraram entre 2021 e 2022, passando de 7 para mais de 12 milhões de pessoas infectadas pelo vírus influenza. E ainda circulam fake news sobre possíveis efeitos colaterais provocados pela vacina. O técnico Cuca deixou o cargo de treinador do Corinthians em menos de uma semana após o anúncio de sua contratação. Foi o próprio quem fez o comunicado após a partida contra o Remo na noite de ontem, quando o time venceu nos pênaltis e carimbou a classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. Cuca deixa o comando técnico do Corinthians com apenas 2 partidas. Uma derrota para o Goiás por 3-1 no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e a vitória e classificação sobre o Remo pela Copa do Brasil. Desde o anúncio de sua contratação, o técnico foi alvo de protestos por parte da torcida do Timão, que não aceitou a contratação pelo fato dele ser condenado por estupro na década de 80 na Suíça. O caso aconteceu em 1987, quando o Grêmio, clube em que Cuca jogava, realizou uma excursão pela Europa. Cuca e outros 3 atletas foram detidos com a alegação de terem tido relações sexuais com uma garota de 13 anos sem consentimento. Segundo as investigações da polícia local, a jovem se dirigiu com amigos ao quarto dos jogadores do Grêmio. Os atletas então a puxaram para dentro e abusaram.
Os 4 ficaram cerca de um mês presos antes de voltarem ao Brasil. O julgamento aconteceu só 2 anos depois. Cuca, Eduardo e Henrique foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Fernando foi absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato de violência. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, eles nunca cumpriram a pena. Ainda na entrevista coletiva, Cuca informou que contratou advogados para fazer uma varredura e tentar esclarecer o caso. Agora, o Corinthians volta ao mercado para buscar um treinador efetivo. As informações que circulam é que o presidente Duílio Monteiro Alves trabalha inicialmente em 2 nomes. O primeiro deles é o de Tite, ex-técnico da seleção brasileira e do próprio Corinthians, onde conquistou o Mundial de Clubes e a Libertadores em 2012, além do Campeonato Brasileiro de 2011 e 2015. Só que a tarefa para trazer o antigo amor da Fiel não vai ser fácil. O treinador disse que não quer voltar a trabalhar no Brasil e prometeu à mulher que não assumiria nenhum clube do país em 2023. O plano B seria Vanderlei Luxemburgo, que treinou o Timão em 1998 e 2001. Na primeira passagem ele conquistou o Campeonato Brasileiro e na segunda passagem o Campeonato Paulista. O Corinthians volta a campo no sábado para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque pelo Brasileirão. Na partida, o time deve ser comandado de forma interina pelo ex-treinador da equipe Fernando Lázaro, que está na comissão fixa, ou pelo ex-jogador Danilo, que está no comando do sub-20 do clube. A Academia Brasileira de Letras tem um novo membro. Trata-se do filólogo Ricardo Cavalieri, de 69 anos, que tem sua vida dedicada à filologia, ciência que tem como objetivo estudar uma língua através de textos escritos. Ele foi eleito na tarde desta quinta-feira por 35 votos a 2. Cavalieri vai ocupar a cadeira número 8, que era da escritora Cleonice Berardinelli, morta em janeiro. Ricardo Cavalieri possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também mestrado e doutorado em Língua Portuguesa pela mesma faculdade. Além disso, ele também é formado em Direito pela própria UFRJ. É autor de mais de uma centena de trabalhos acadêmicos em sua especialidade, entre eles palavras denotativas e termos afins, uma visão argumentativa e gramática no Brasil, ideias, percursos e parâmetros. Cavalieri ganhou diversos prêmios durante sua vida, entre eles a Medalha do Mérito Filólogo da Academia Brasileira de Filologia e o Prêmio Celso Cunha da União Brasileira de Escritores. O corpo de Terezinha de Amorim Campos, mãe do pastor Jaime de Amorim Campos e do ex-jogador Jorginho, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, foi velado e sepultado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A cerimônia reuniu dezenas de pessoas, entre elas autoridades, líderes e membros da Igreja Internacional da Graça de Deus. O sepultamento de Dona Terezinha foi realizado no cemitério Jardim da Saudade, localizado em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela faleceu na última terça-feira, aos 93 anos, em São Paulo. A mãe do pastor Jaime de Amorim Campos estava internada no Hospital Sepaco, no bairro da Vila Mariana, região centro-sul da capital paulista. Nascida no Rio de Janeiro, Dona Terezinha foi a grande responsável pela libertação e conversão de seus familiares. Mãe de 7 filhos, Maria Elisa, Sandra Maria, Rosemary, José, Margarida, Jaime e Jorge, ela passou por grandes batalhas. Após o falecimento de seu marido, trabalhou muito para sustentar a família e se empenhou na luta contra os vícios de 2 de seus filhos. Ela conheceu o Evangelho através do missionário R.R. Soares, que ainda jovem, iniciando o ministério, a ajudou a seguir na palavra do Senhor. Batizada pelo pastor Jaime na década de 1980 na Igreja Internacional da Graça de Deus, ela dizia o quanto era emocionante ter sido batizada por um filho liberto do vício do alcoolismo. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens em uma cerimônia marcada pela adoração a Deus e pelos louvores, alguns deles os preferidos de Dona Terezinha. O filho Jorginho, treinador de futebol e ex-jogador da seleção brasileira, campeão do mundo em 1994, fez um relato emocionado a respeito da mãe. Foi a pessoa que deu início
a toda a família conhecer a pessoa mais incrível, mais fantástica, mais maravilhosa, mais simples, mais amiga, mais perdoadora, mais tudo na minha vida, na vida de todos os meus irmãos, na vida da minha família. Já o pastor Jaime de Amorim Campos lembrou dos últimos momentos ao lado da mãe. 5 dias antes ela sentou, andou ali, então eu falei, mãe, é só uma fisioterapia, só vai andar mais. Voltei a parece que era despedida mesmo. Então, pessoal, obrigado, Senhor Deus, pela vida da Terezinha e vamos sepultá-la, todo mundo dando a volta da vitória. Deus abençoe. Obrigado. Ela ficava só do dedinho, né? Obrigado, pessoal, agradeço. Terezinha está no céu. Obrigado, Jesus, pela vida dela. Glória a Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.